onde ela estiver reunida. Sim. Mas se o povo estiver reunido, a tua palavra está significada, porque o Espírito Santo esteja caminhando em meio ao teu povo. Pelo poder da tua palavra, Senhor, haja transformação de vida, haja transformação de alma, haja alegria no céu, Deus. Nós pedimos agradecer pelo teu grande amor. Por unir conosco, para decorrer desse ritual. E em todo, Pai, seu nome, o seu nome, seja agradecido, seja louvado. Nossa oração em nome de Jesus. Rogamos para começar. Nos entregar. Ser compensado, Deus, pela nossa presença. Preciso tocar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Wagner, nós vamos já ver um vídeo da campanha de missões mundiais, viu, irmãos? Nós vamos usar a vontade dos irmãos apresentar suas ofertas, e o nosso alvo é de R$6.000. Então, já vamos apresentar aquilo que Deus já colocou à nossa disposição. Temos o envelope branco para missões, o verde para Lar Batista e o vermelho para PAN. PAN, irmãos, é o nosso missionário que de 22 anos lá atrás, nós, Igreja Canaã, resolvemos adotar esse missionário, é Joel e Cida. Eles estão agora, eles estiveram lá um bom tempo lá na tribo Arara, Rondônia, e aí eles saíram dali, que Deus já fez aquilo que ele teria que fazer lá, e hoje, atualmente, ele está em Guarulhos, aqui em São Paulo, e estão fazendo lá o trabalho missionário também. Continua, né, irmãos? Então vamos lembrar das ofertas. O hino, o vídeo, irmão, da abertura de campanha de 2026. Por favor, vai. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Denise Martelheiro, a sua mãe. Outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive. E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Milhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros seguem vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. Enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas. Até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Amém, irmãos? Porventura, o tema desta noite será Jesus vai voltar. Tudo relacionado, viu, irmãos? Nós vamos passar para os avisos da semana, avisos e comunicados.
Olha aí, irmãos, última semana de março está sobre responsabilidade das mulheres, mulheres jovens, mulheres adultas e mulheres. A irmã Tânia quer a palavra. Irmã Priscila, ok? Então, irmãos, nós temos aí amanhã a irmã Tânia, terça a irmã Priscila, na quarta a irmã Fátima, na quinta a irmã Évila e na sexta a irmã Érica. Irmãos, é semana de oração. Todos nós estamos convidados e vamos também dar o apoio às senhoras nessa semana. E no outro mês, daqui 2 meses, será os homens fazendo essa tarefa. Então venha com seu pedido de oração, traga seu pedido e venha orar conosco de segunda a sexta-feira. Próximo aviso. Irmãos, então nós vamos seguindo aí, terminando o mês de março, todas as tarefas que a igreja se propôs a fazer, está fazendo. Então, para terminar agora o mês de março, teremos a nossa semana de oração. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, dos versos de 25 a 28. Vamos ler responsivamente, ou vamos ler todo mundo junto. São 5 versos. De pé, irmãos, vamos todos estar aí na projeção e nós vamos fazer juntos. Vamos lá então? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, irmão? Pode sentar-se. Ministério da música, momento de comunhão. Você.
Pastor. Vamos orar. Vamos orar, viu, irmãos? Amém. Você pode se colocar de joelhos nesse momento. Nós vamos falar com o nosso Deus, continuar, né? Falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque Tu és bom, porque Tua graça, Tua misericórdia, mais uma vez, estão sobre nós, se renovaram sobre nós. Por estarmos na Tua casa, Senhor, te agradecemos, porque como acabamos de cantar, a nossa esperança, ela é viva, ela tem nome. A nossa esperança é o Senhor Jesus, que virá dos altos céus para nos buscar, que virá ao nosso encontro. Ó Deus, que essa esperança nos fortalece na caminhada, nos dá forças para suportar as agruras, as lutas, tribulações e dificuldades que enfrentamos nessa vida. Deus, receba, Senhor, nossas humildes petições. Receba, Senhor, o nosso espírito quebrantado diante do Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que certamente são muitos aos teus olhos, pois Tu és um Deus santo e todo-poderoso. Ó Deus, mas por meio do nosso Senhor Jesus, pelos méritos dele, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos lava e nos purifica, nós ousamos mais uma vez nos achegar à Tua presença. Ó Deus, na certeza de que não sairemos daqui os mesmos que entramos. Fala, Senhor, conosco. Ministra, Senhor, sobre aqueles que estão fracos, desanimados, desorientados. Em nome de Jesus, fortalece, revigora, Senhor. Dá um ânimo novo em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, vá ao encontro de cada um desses em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa derramar o Teu bálsamo e curar em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai. Receba este culto e tudo que será feito nele, pois foi pensado para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? E no 580, lindo céu. 580 do HCC. E a igreja também canta forte, porque a gente
irmãos? Irmãos, agora nós vamos ter aquele nosso momento de gratidão e eu quero desafiar os irmãos a se pôr aqui à frente. Quem já foi abençoado na semana, quem foi abençoado hoje, quem há de ser abençoado amanhã, alguma coisa que você está desenvolvendo para segunda, para terça, enfim, o que Deus está preparando para cada um de vocês, que vem aqui à frente. Se o irmão quiser o microfone também para dizer o que está acontecendo, o que os irmãos ganharam aí de Deus. Está aqui à frente o pastor Diego com a irmã Fátima. Permita dizer, ele está fazendo aniversário de 23 anos de casamento, viu, irmãos? Se tiver mais alguém aqui que durante a semana que fará aniversário, também pode vir aqui à frente. Algum parente de nossos irmãos que vai fazer aniversário, enfim, se dedica a Deus e fala para Deus: eu estou aqui à frente por causa disso. Há mais alguém? Eu quero desafiar mais alguém que vem aqui à frente. Você que vai fazer uma prova, você que vai fazer um teste na sua empresa, você que já foi promovido, você que vai ser promovido, que vem aqui à frente, irmãos. Há mais alguém que queira vir aqui à frente? Não fique tenso, viu, irmãos? Venha você aqui também, que já está feliz com Deus, pode vir aqui à frente, irmãos. Senão nós vamos orar. Eu quero, para essa oração, convidar a irmã Constância, que vem aqui à frente. Já está aqui. Mas você vai orar também por você. Então vamos orar, irmãos. Vamos colaborar com a oração da Constância. E assim nós vamos dizer para Deus: eu estou aqui porque o Senhor cuidou de mim. Eu estou aqui porque o Senhor vai cuidar de mim amanhã, na terça-feira, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer negócios, comprar, estudar, pagar, enfim, o que Deus tem para cada um de nós nessa hora. Vamos orar, irmãos? Faça suas frontes. Querido Deus e Pai, nós estamos alegres, Deus, alegres porque estamos na casa do Senhor, alegres, ó Deus, por ver tantas pessoas aqui à frente, Deus, nesta noite. Amém. E ó Deus, quantos agradecimentos, quanta gratidão há em nossos corações nesta noite, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que se passa no coração de cada pessoa que está aqui, Deus. Amém. Com seus corações, ó Deus, agradecidos ao Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Amém. O Senhor é o Deus que não falha. O Senhor é o Deus que cuida de nós todos os dias das nossas vidas. Amém. E nós estamos felizes, ó Deus, porque podemos servir ao Senhor. Estamos felizes, ó Deus, porque podemos nesta noite, Deus querido, colocar no teu altar, ó Deus, a nossa gratidão. Como os nossos corações, ó Deus, está grato esta noite, Senhor Deus. Sim. Eu sei que alguns estão aqui na frente também, Senhor Deus, esperando uma resposta do Senhor. Ó Deus, mas com seus corações movidos pela fé. Amém. De que o Senhor fará, ó Deus, o que eles estão pedindo, segundo a tua vontade. Amém. Também já estão aqui na frente agradecendo, Senhor Deus. Pai, em especial, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Diego e da irmã Fátima, por esses 23 anos de vida conjugal que o Senhor deu aos teus servos, ó Deus, no dia de hoje. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a abençoá-los, ó Deus querido, cada dia mais. Que nesse relacionamento, Deus, haja sempre, Deus, amor, a graça do Senhor, Senhor Deus, sobre a vida deles, ó Pai.
Ó Deus, abençoa-os, ó Deus, como marido e mulher, como pais, como educadores, ó Deus querido, e também, ó Deus, no ministério, Pai querido, como pastor, e ela como sua ajudadora, Senhor Deus. Que a bênção do Senhor recaia sobre este lar, sobre a vida dos seus filhos ali no Rio. Que em nome de Jesus Cristo a bênção alcance eles também nessa noite. Ó Deus, e todos os outros pedidos que estão aqui no coração, em nossos corações. Muito obrigada, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, o teu povo que está aqui à frente, mas também aqueles que estão sentados, ó Deus, que eu sei que também há gratidão nesses corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te honramos, nós te amamos, ó Deus, e oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se, e até que você senta, irmãos, é fé, irmãos, é fé. E o que Deus tem que fazer nessa noite será feito. E o que Ele tem para fazer amanhã, Ele vai fazer amanhã, na terça, na quarta-feira. Então descanse no Senhor. Eu sei que às vezes nós falando aqui, às vezes dá a impressão de, nossa, ele não fica preocupado nunca. Não, eu estou preocupado. Às vezes me dá umas dor de cabeça aí. Agora temos muito trabalho a fazer e de repente a gente fica meio doidinho aí. Mas vamos esforçar e colocar dentro de Deus, para que Deus tire essas angústias e que Deus venha completar aquilo que nós estamos precisando. É a nossa fé, irmão, não tem outro remédio. Então receba a bênção que você tem agora, não é amanhã. Amém? Não há Deus maior. Amém.
novamente trazer mais um vídeo da Junta de Missões Mundiais. Agora sim é a Denise Marteleto que vai falar conosco um pouquinho aí. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Denise. Denise Marteleto, a sua missionária na Itália. Eu e minha família estamos trabalhando no fortalecimento de uma igreja que ajudamos a plantar na cidade de Vigevano, no norte do país. Uma das estratégias que temos usado aqui no campo para alcançar as mulheres é o nosso encontro eterno. Realizamos esses encontros em média a cada 2 meses, com o objetivo de fortalecer a amizade e a comunhão das irmãs na igreja e também alcançar as amigas com a mensagem do Evangelho. Essa estratégia tem alcançado mulheres que normalmente não aceitariam um convite para um culto na igreja, mas que diante de um carinhoso convite para um belo chá, uma mesa bem arrumada e elegante, essa resistência, até mesmo essa indiferença ao Evangelho, diminui consideravelmente. Bem, e o que fazemos? Além de tomar o chá, conversamos, nós oramos por nossos pedidos pessoais, nos apoiamos nas nossas dificuldades diárias e também compartilhamos a reflexão bíblica. Sempre terminamos a tarde com aquele gostinho de quero mais. Algumas delas vão dizer agora, em uma palavra, o que representam esses encontros em suas vidas. Bellissimo. È genuino, Imperdibile, gozo di conoscere meglio Dio. Momento di grande gioia per condividere le nostre esperienze di vita. um momento speciale. Meraviglioso. Essa ação missionária tem produzido resultados relevantes, tanto na vida das irmãs da igreja, que estão sendo encorajadas a acompanhar as suas conhecidas em oração e evangelização, como na vida das mulheres que estão sendo alcançadas, algumas delas inclusive já fazendo parte da nossa igreja. Tudo isso fruto desses encontros entre amigos. Tudo isso só é possível porque vocês estão conosco na obra que estamos realizando aqui na Itália. E porque o Filho vive e voltará, continuamos juntos nessa grande missão. Que Deus os abençoe. Arrivederci! Quem sabe sai aqui um italiano, né, ou um brasileiro que vai à Itália e de repente fazer missões lá e aprender aí o arrivederci, né? Olha que bênção, que bom. Irmãos, nós vamos avançando também nessa questão da oferta para missões. Às vezes nós não conseguimos ir, irmãos, né? Os irmãos estão vendo aqui tantas bandeiras e de repente eu não fui em nenhum país, viu, irmãos? Aqui eu vou dizer para vocês que eu não saí do Brasil, eu sou caipira do Brasil. Eu não fui, mas eu ainda irei dar uma passada em algum país aqui sim. E às vezes Deus tem em você, na sua oração, na sua oferta. Ore, irmãos, oferta, traga a sua oferta. Por que essa missionária está lá na Itália? Porque Deus mandou ela lá na Itália. E por que ela está lá na Itália? Porque a igreja Canaã oferta para ela ir lá. Então, se nós não temos condições de ir, oremos e ofertamos. Então, irmãos, vamos fazer a nossa... vamos todos juntos aí fazer o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema é a nossa divisa. Acho que os irmãos já estão familiarizados, mas o Wagner vai colocar lá para a gente, e nós vamos
vamos recitar junto aqui, olha lá, irmãos, tá aí na TV. Vamos todos juntos? O Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Mais uma vez. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Está em Apocalipse 22:20. Aquele que dá a divisa é o tempo. A divisa está: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos encerrar aqui a nossa campanha de missões provavelmente na primeira semana de abril. Segunda semana de abril. Então os irmãos poderão trazer hoje, amanhã, depois da manhã e até a segunda semana de abril. E nós vamos estar anunciando, viu, irmãos? Só para a alegria nossa, nós vamos estar perguntando ao tesoureiro: cadê o tesoureiro? Para ele ir falando para a gente: olha, estamos com esse valor. Para os irmãos encorajarem e sentir a alegria em estar fazendo esse momento de oferta. Então, irmãos, com isso, com essa palavra, nós vamos também avançar na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando, irmãos, que sistematicamente, não é uma vez, sistematicamente há 22, 23 anos, nós adotamos o Lar Batista de Crianças e o PAN, que já falamos, e sistematicamente nós enviamos essas ofertas. Então, no momento oportuno, na hora que estivermos cantando, os irmãos poderão fazer. Se o irmão fizer via a conta da igreja, comunica ao tesoureiro dizendo: olha, dízimo tanto, PAN tanto, Lar Batista tanto e oferta de missões tanto. E ele vai fazer todo esse lançamento e vai trazer para a gente aí oportunamente o valor que já está sendo arrecadado. Então, irmãos, momento de fé, ao cantarmos, os irmãos estão aí à vontade para fazer as entregas das ofertas, dízimos e as demais ofertas. E
vamos agradecer a Deus os dízimos, as ofertas. Eu gostaria de pedir ao pastor Daniel que fizesse essa oração de gratidão pelas vidas dos irmãos, pelas ofertas que aqui foram apresentadas, e que Deus ajude o reino dele aqui em Canaã e em todos os confins. Oremos para o pastor Daniel. Pai amado, e bendizemos o teu santo nome, porque tu és digno de toda a honra, glória e louvor. Ó Deus, que o Senhor seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor confiou à igreja, ó Pai, tão importante missão. Amém. Ó Deus, de levar o teu nome ao mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa denominação, ó Pai, a nossa igreja batista em todo o Brasil. Ó Deus, despertando vidas, vocações, missionários e missionárias, Pai, famílias que estão, ó Deus, ao redor do mundo, ó Pai, aonde nós não podemos ir, mas o Senhor vai lá com os missionários e a Tua palavra está sendo pregada, como vimos ali, ó Pai, através da missionária ali na Itália. Obrigado, Deus, por todos esses homens e mulheres valentes que deixaram o Pai, o país, suas famílias, Pai, foram ali para dedicar suas vidas, ó Pai, para a salvação de almas. Ó Deus, que o Senhor possa levar a igreja a alcançar, Pai, o alvo de 4 bilhões, ó Deus, de pessoas no mundo que não foram alcançadas ainda, que não ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos alcançar o alvo, ó Deus, aqui no Brasil, de 30 milhões, ó Deus, para que esse trabalho possa continuar sendo sustentado, ó Pai, financeiramente, mas também que o Senhor possa despertar as igrejas para estarem orando, ó Pai, e, ó Deus, segurando as cordas aqui, ó Pai, em oração, para que tudo isso seja possível. Amém. Ó Deus, sabemos que as orações movem a Tua mão, sabemos que o Senhor atua através das orações do Teu povo, desse povo que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, abençoa os dízimos e as ofertas, ó Deus, dessa igreja local, ó Pai, da Igreja Batista Canaã. Ó Deus, que o Senhor abençoe todos os irmãos, irmãs, ó Pai, que têm sido fiéis ao longo de todo esse tempo, ó Deus, contribuindo, ó Deus, e não permitindo que o trabalho pereça, ó Deus, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem abençoado essa igreja. E, ó Deus, nunca faltou nada aqui, ó Pai, e nem nos nossos lares. E, ó Deus, continua acrescentando, continua abençoando o Teu povo, ó Deus, com vida, com saúde, ó Pai, para que todos possamos trabalhar e ganharmos o pão de cada dia, para termos como que repartir com aqueles que nada têm. E também, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, que haja essa disposição, Pai, essa liberalidade nos nossos corações, de nos entregarmos e nos darmos, ó Pai, nos doarmos através, ó Deus, das ofertas, ó Deus, para a glória do nome do Teu Filho e a glória do Senhor, Pai e do Espírito. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos dizer aos irmãos que nós vamos receber aqui um missionário, viu? Acreditamos que, cadê o pastor Diego? Nós vamos receber ele no começo de abril, né? Isso. Então, irmãos, vocês vão ter o privilégio de ter aqui um missionário contando como, né? Aí ele vai testemunhar dele e como está sendo os trabalhos nesse tempo agora de missões mundiais. Então aguardem, irmãos, vocês vão ficar felizes com a presença dele aqui na primeira semana de abril. Irmãos, eu quero convidar as crianças para vir aqui à frente e eu quero solicitar a irmã Fátima que venha acompanhar eles aqui. Diferente das outras vezes, permita, diferente das outras vezes, a irmã Fátima vai orar em favor da escola, das crianças
e por esse belos meninos que estão aqui à frente. E assim, daqui um pouquinho após a oração, eles vão para a classe estudar a palavra do Senhor. Oremos com a irmã Fátima. Amém, oremos. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento, Senhor, te louvar, ó Senhor, pela vida, Senhor, dos seus pequenos, Senhor amado, e desde cedo, Senhor, já estão na tua casa, ó Pai, vão estar ali, Senhor, continuando, Senhor, o culto, ó Pai, para eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tia que vai estar ali, Senhor, ministrando a palavra, semeando, Senhor, no coração deles. Pai, nós cremos, Senhor, que é uma boa terra, que no tempo oportuno vai florescer, porque nós cremos, Senhor, que tem homens e mulheres, Senhor, aqui de Deus, ó Pai amado, que vão crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, acampa teus anjos, Senhor, em volta dos teus filhos, dos teus pequenos, Senhor, destas crianças, Senhor, onde eles estiverem, Senhor, na escola, protegendo, guardando, ó Pai, de toda falácia, Senhor, de todo engano, ó Pai, de toda ideologia, Senhor. Pai, toma cada um deles em tuas mãos, ó Pai amado. Desperta, Senhor, ainda, Senhor, tão pequenos, ó Pai amado, a gostarem, Senhor, de estar, Senhor, na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria aos pais, ó Pai, para criá-los, Senhor, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. Irmãos, esses meninos, eles podem vir de manhã. Não está proibido, viu, irmãos? Os irmãos podem vir trazer os pequenos que tem aula para eles, tem professor para eles, tem a classinha deles. Então, assim que os irmãos puderem, venha de manhã, venha à noite, que eles vão sair daqui e vão estudar a palavra de Deus, desde pequeno, e até quando eles envelhecerem, não vão desviar do caminho, né? Amém? E agora nós vamos passar a palavra ao pastor Diego. Ele vai trazer a palavra para nós nessa noite. Jesus vai voltar. Quem crê? Amém, amém. Boa noite, amados, graças e paz, amém? Como é bom, né, estar na casa do Senhor. Eu confesso que com uma alegria ainda maior do que o de costume, porque duas temáticas que de fato mexem muito comigo: a temática missionária e a temática da volta, do retorno de Cristo. Então, se pudermos elencar, né, digamos assim, os assuntos aí mais interessantes para falarmos, creio que estamos bem, né, nesse mês, e aproveitando bastante esse ensejo, então, para falar sobre essas duas coisas, tanto sobre o aspecto da missão, quanto o aspecto da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes revendo, né, alguns irmãos aqui, e alegra o nosso coração, né, ver que os irmãos têm comparecido, né, têm se permitido, têm buscado, né, ao Senhor. Afinal, essa é a razão de ser, né, desta igreja, é a razão dela estar aqui, a razão de Deus tê-la plantado neste lugar. Então, que nós possamos fazer bom uso disso, estando sempre na casa do Senhor. Eu costumo dizer, domingo é o dia do Senhor. E no dia do Senhor não tem lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. Amém? Eu vou pedir para o meu irmão Wagner ali colocar aquele outro slide antes da gente passar a mensagem propriamente, só para a gente acompanhar aí a nossa evolução, né? A gente foi desafiado a um alvo proposto para nós, todos nós. Eu não consigo alcançar esse alvo sozinho, talvez você também não, mas nós juntos conseguiremos, amém? Então, avança aí, Wagner, por favor. Isso, a gente tem nosso alvo aí e vamos ver onde que ele está até o presente momento.
Olha, está lá. Alcançado quanto? Restando 94%. Então a gente deu uma largada aí recentemente, né? Então agora me ajuda aí, como diz o outro, né? Me ajuda aí, né? Para que domingo que vem a gente esteja bem mais, em nome de Jesus, e que esse azulzinho aí possa avançar bem mais. Amém? Ore por isso, se comprometa, peça ao Senhor, Ele vai te direcionar, mover o seu coração, e em nome de Jesus, conforme já foi dito aqui, até o segundo domingo nós vamos fechar e ultrapassar esses 100% em nome de Jesus. Amém? Nós cremos. Já foi dito aqui também, nós vamos receber o pastor Pierre, que é missionário da nossa junta de missões, no próximo dia 5, primeiro domingo de Páscoa. Aprove ao Senhor, né? Nós vamos receber ele aqui no culto da noite. Estou falando aqui porque ele autorizou, né, essa semana a citar o nome dele, e ele é um camaronês e ele atua coordenando o nosso trabalho batista ali no Senegal, né? Então vai ser uma noite, eu tenho certeza, impactante para todos nós. E aí te incentivo desde já, convide pessoas para estarem aqui nesse dia. Creio que vai ser um culto muito especial, né? Um dia de salvação, um dia em que Deus há de resgatar muitas pessoas, e todos nós seremos impactados aqui com aquilo que Deus está fazendo mundo afora. Amém, queridos? Então vamos agora sim passar a palavra de Deus. Na última semana nós iniciamos, né, uma mensagem que é a mesma, só dividimos em duas partes, cujo tema é Jesus vai voltar. E aí semana passada havia uma pergunta provocativa, né, que dizia: Jesus vai voltar, e daí? E nós vimos, né, algumas implicações do retorno de Cristo e como isso deve afetar a nossa vida no presente. E hoje nós vamos continuar então e concluir, né, essa palavra. E inclusive aconselho você que não esteve aqui no domingo, para um melhor entendimento, depois com calma você vai lá na página da igreja, no Facebook, procura lá o culto anterior, do domingo anterior, ouve a mensagem, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então a pergunta, né, o tema de hoje é esse: Jesus vai voltar, e agora? Nós vamos refletir sobre isso baseado numa passagem da palavra de Deus, numa outra parábola, né? Desta vez a parábola dos talentos. Então vamos lá passar a palavra de Deus, Mateus 25, versículos 14 e 15 a princípio. Vamos ler todos juntos esses dois versículos. Vamos lá? 1, 2, 3. É também como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e aumentou-se logo para longe. Amém. Até aí. Senhor Deus, eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, preciosa e poderosa, Senhor, que não mente jamais. Tua palavra é a verdade, que nos santifica, que nos purifica, que nos limpa. E nós suplicamos ao teu Santo Espírito mais uma vez, que possa ministrar sobre nós, a nossas mentes e corações, que tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que teu Santo Espírito quer nos falar nesta noite. Deus, não permita que saiamos daqui do mesmo modo que entramos, mas que sejamos tocados. Não permita que aquele que rouba as sementes encontre a ocasião para atuar em nosso meio, mas que todos nós saímos daqui de posse da porção, por conta de eu ter testemunhado, evangelizado, pregado. Não tenho a menor ideia, de verdade, não tenho.
E sinceramente nem me importa, porque não é isso que Deus espera de mim. Mas eu tenho certeza absoluta que eu já multipliquei muito aquilo que eu recebi. Eu tenho certeza que eu já multipliquei na vida de muitas pessoas o Evangelho que um dia alguém me apresentou. Então não é sobre isso, não é sobre quem vai ou não se converter, isso não nos compete, isso não nos pertence, nós não devemos nos preocupar com isso. É sobre quantas vezes, sobre quantas vidas, quantas pessoas eu estou tocando com a mensagem que está dentro de mim. O talento, diferente da mina, o talento, então, ele era uma medida de ouro. E em valores atuais, então, um talento equivaleria hoje a cerca de 26 milhões de reais. Sendo assim, pode avançar, por favor. Sendo assim, o que está acontecendo aqui então? O primeiro servo recebeu a quantia, em valores atuais, de quanto? 133 milhões de reais, certo? O Senhor chamou ele aqui hoje e entregou 133 milhões de reais na mão do primeiro servo. Chamou o segundo e entregou nas mãos dele a quantia de 53 milhões de reais. E ao terceiro ele entregou o montante de 26 milhões de reais. Então observa o seguinte: todos eles receberam quantias significativas, concorda? Muito, né? Muito significativas. Alguém que recebe 26 milhões de reais, que foi o que recebeu menos em valores atuais, alguém que recebesse 26 milhões de reais hoje estaria rico, sim ou não? Isso faria de alguém uma pessoa rica, sim ou não? Certamente. Então, todos eles receberam quantias significativas que fizeram deles pessoas não apenas ricas, mas riquíssimas. E o critério usado pelo Senhor chama a atenção. Seguindo, o critério que o Senhor usou chama a atenção. Olha o que diz o texto: deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um o quê? Segundo a sua o quê? Capacidade. Então perceba a diferença aí novamente. Semana passada, nas minas, o Senhor chama, não tem nada a ver com capacidade, ele faz um depósito para cada um de R$4.800, a gente viu. Então perceba que o que eles estão recebendo aqui é muito mais valioso, em essência, certo? É muito mais valioso. E aqui é uma primeira lição, um primeiro ensinamento para nós. O Evangelho que nós recebemos, ele é o poder de Deus, ele transforma nossas vidas, tudo isso que nós falamos, ele tem potencial para se multiplicar e se multiplica, mas Deus ainda nos deu algo mais valioso, mais precioso. Perceba que a proporção é absurda, de 4.800 da mensagem anterior para esses valores literalmente. Então, todos nós, cada um segundo a sua capacidade, foi o critério do Senhor. Ele que definiu, ele é quem sabe da capacidade de cada um, ele definiu os valores que cada um iria receber. Então, todos nós que estamos a serviço do Senhor Jesus, nós fomos enriquecidos por Ele. Esse é mais um ponto importante para nós aqui nessa noite. Todos nós que estamos a serviço do Senhor, fomos enriquecidos por Ele, de acordo com as nossas capacidades. Ou seja, seguindo, entre os servos de Deus, o que? Não existe, pode falar, ninguém pobre. Não existe ninguém pobre. É óbvio que eu não estou falando de riqueza material aqui. Então, entre os servos de Deus, não existe ninguém pobre. Você viu que recebeu menos lá, recebeu 26 milhões, o equivalente a 26 milhões
em valores atuais. Então, nós fazemos essa afirmação: entre os servos de Deus não existe ninguém pobre. Deus fez de você alguém muito rico, não de riquezas, de bens materiais necessariamente, mas de algo muito mais valioso que está aí dentro de você. Amém? Então, agora pense comigo: se todos os tipos de riqueza vêm de Deus, e elas vêm, seja material, espiritual, ou qualquer outra sorte ou tipo de riqueza, todo tipo de riqueza vem de Deus. Isso significa que os princípios que regem, que definem o quanto alguém vai ser rico, se todo mundo aqui é rico, Deus, o Senhor, então, definiu e define o quanto cada servo seu vai ser rico, o quanto ele vai receber de riqueza, o quanto ele recebeu de riqueza. Porque todo tipo de riqueza vem de Deus. Agora, veja bem, o princípio de se receber riquezas está vinculado com o nível de responsabilidade e de confiança e de serviço que foi confiado àquela pessoa. Seguindo aí, eu faço uma afirmação ousada aqui, que nenhuma pessoa rica fez nada para merecer a riqueza que possui. A verdade é essa. Eu vou explicar por quê. A verdade é que nenhuma pessoa rica fez nada para merecer a riqueza que possui. Alguém poderia contestar aqui, falando de riqueza material, alguém poderia contestar: mas pastor, eu trabalhei muito para possuir o que eu tenho. Amém? Porém, outras bilhões de pessoas do mundo trabalham muito. Apesar disso, até recentemente, apenas 8 pessoas possuíam mais da metade da riqueza mundial. Ou seja, essas bilhões de pessoas que trabalham muito, e você e eu conhecemos várias, elas, por quê? Elas não são tão ricas quanto se 8 pessoas apenas, 8 indivíduos, 8 mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem mais da metade da riqueza material do planeta inteiro, está na mão de 8 pessoas apenas. Quando a minha filha Rebeca nasceu, ela tinha nascido recentemente, uma princesa, né, filha do príncipe da Inglaterra, chamada Charlotte, né, a menina. Ela tem quase a idade da Rebeca. E eu, né, na época, lembro de ter falado sobre isso, até pregando e comentando na igreja. E então pensa bem, a Rebeca e essa menina nasceram praticamente na mesma época. O que definiu que a Rebeca podia ter nascido lá e ser uma princesa da Inglaterra hoje, mas não teria a honra de ser minha filha, né? Que é muito melhor, né? Mas veja bem, podia ter nascido lá, a Rebeca podia ter nascido lá, a Charlotte podia ter nascido na minha família. Então, o ponto que eu estou querendo chegar aqui, então quando você vê assim, não, a pessoa é rica e tal, trabalha, amém, trabalha, não estou dizendo que não trabalha, mas tem um monte de gente que trabalha e não é rica. Esse não é o ponto, você está entendendo? É Deus, a Bíblia fala que Deus é quem dá o poder de alcançar riqueza. Não apenas materiais, porque nós sabemos que existem outros tipos de riqueza, além de questões materiais. Agora, observa comigo assim, se nós falarmos apenas das riquezas, se a gente chegasse, né, aí fora, aqui não, aí fora, e falasse assim: olha, eu tenho 3 pacotes aqui, tem 3 cheques aqui, um com 133 milhões, um com 53 e um com 26, e perguntasse o povo aí fora: qual que você quer receber? Qual seria a resposta? Em 100% dos casos, o mais alto, o mais alto. Se nós falarmos apenas das riquezas,
a tendência das pessoas é sempre querer receber o máximo possível. Todos desejariam receber os 5 talentos. Mas como o ensinamento do Senhor Jesus, aqui, ele traz a riqueza vinculada com a responsabilidade de serviço, ou seja, quanto mais riqueza, maior a sua responsabilidade e mais serviço você vai ter. Como ele traz esse ensinamento para nós, olha, a riqueza vem acompanhada de responsabilidade e de serviço. Aí a tendência se inverte. Aí se a gente fizer a mesma pergunta, olha, tem um cheque aqui de 133,53 de 26. O que pegar o maior vai ter que trabalhar mais e servir mais gente. Ser o maior servo de todos. O que pegar o menor vai ter menor responsabilidade e servir menos gente. Qual as pessoas vão querer? Muda completamente. Perceba que a perspectiva muda completamente, né? Quando a gente associa a ideia de riqueza com responsabilidade e mais do que isso, serviço, ou você realmente acredita que qualquer pessoa rica aí, não estou pregando aqui contra os ricos, nada disso não, mas você realmente acredita que qualquer pessoa rica e abastada financeiramente é mais trabalhadora do que você que está aqui agora? Então, veja aqui o ponto. A riqueza vem de quem? De Deus. Junto com a riqueza vem o quê? Uma responsabilidade dada por Deus. Quem tem mais, seja na sociedade, seja na igreja, seja no aspecto que for, e aí agora expande, né? Não se limite à noção de riqueza material. Quem tem mais? Quem tem mais dons, quem tem mais aptidões, quem recebeu mais, tem que servir mais. Tem que assumir mais responsabilidades. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Quem mais recebe, precisa entregar mais. Então, quando a gente muda a perspectiva, muda a postura das pessoas. Se você associar a ideia da riqueza com a responsabilidade, aí as pessoas não é bem assim. Então, perceba que o problema não é quando se recebe, mas o que vem junto. Portanto, seguindo aí, no reino de Deus, quanto mais ricos, mais responsáveis e mais sérios nós precisamos ser. Mais ricos, quanto mais eu recebi do Senhor, mais eu preciso, mais responsabilidades eu preciso assumir no reino, mais sério eu preciso ser. Aprendi uma coisa desde cedo no ministério, na primeira congregação pastoreira, né? Que era eu, minha esposa e meus filhos, quando a gente foi para lá, pequenininhos ainda. A gente já começou aprendendo que quem pintou tudo, quem teve que pintar tudo, lixar, fazer rejunte, foi tudo nós 4. E aprendi então que o ministério envolveria isso, muita responsabilidade e muito serviço. E ministério, no meu caso, né, existem vários ministérios no corpo de Cristo, mas o ministério pastoral não envolvia só pregar, por exemplo, mas que ia muito além disso. E ali, naquela realidade difícil, plantando igreja, começando o trabalho, você aprende, como no jargão popular se diz aí fora, a jogar nas onças. Você tem que aprender. Porque se você não chegar no horário, a igreja não abre, você tem que abrir.
Você não ligar o som, não tem som. Se você não for iniciar o culto, dirigir o culto não começa. Você que é o dirigente. Você é o diácono, você é o dirigente, você é o pregador, você é o músico, você é tudo. Então, essa é a dinâmica. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando você observar, quando você vê o pastor ou qualquer irmão na igreja fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal, ele ou ela não está fazendo isso porque quer tomar o lugar de ninguém, ou porque quer se exibir, digamos assim. Mas não, é porque ele ou ela entendeu isso aí, entendeu que no reino de Deus, quanto mais rico, mais responsabilidade eu preciso assumir, mais servo eu preciso ser. Por isso que não pode, não deve fazer diferença para nós. Não faz diferença para mim, de verdade, sinceramente. Não faz diferença. Chegar e ficar lá no mesmo som, se não tiver ninguém, tocar aqui, ou cantar não é o forte, né? Mas ou abrir a igreja, ou seja lá o que for. Por quê? Porque quando eu entendo que recebi do Senhor algo que me fez rico, a capacitação, as habilidades, as aptidões, os dons, eu entendo que eu preciso assumir responsabilidades. Eu entendo que eu preciso ser servo. Vou abrir um parênteses aqui, não me queira mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saiu a arte ali da semana de oração com o nome da irmã 2 vezes. Por quê? Porque até o fechamento da arte não tinha fechado a escala. Não pode acontecer um negócio desse. Só se só tivesse 4 pessoas na igreja. Aí tem 5 dias na semana, aí tudo bem, aí eu entendo. Mas se tem mais de 5, por que essa escala demorou tanto para fechar? Nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Precisamos rever nosso conceito de servo, de serviço ao Senhor. O Senhor Jesus utilizou o ouro como exemplo porque era a coisa de maior valor que as pessoas conheciam. Contudo, ele estava retratando riquezas eternas, riquezas espirituais. Eu só citei os valores aqui financeiros, que foi o que o Senhor fez, para que a mente deles e a nossa aqui agora alcançasse, que a gente está falando de coisas sem valor ou com valor aqui? Muito valor. Muito valor. Mas ele estava falando de coisas espirituais. Sabe por quê? Seguindo, por favor. Porque o Deus eterno só enxerga valor naquilo que também é o quê? Eterno. Deus é eterno. Deus é eterno, amados. Com todo amor, com todo carinho, com toda beleza maravilhosa que esse ornamento tem aqui, eu reputo muito valor a isso aqui. Mas quando Deus olha para o mundo aqui, e estou aqui, eu e esse lindo vaso aqui ornamentado, Deus enxerga o valor em quem? Em mim ou nele? Mais valor? Pode falar. Jesus veio do céu morrer por quem? Por mim ou por ele? Facilitou a pergunta. Entende? Então Deus é eterno. Deus só enxerga valor naquilo que também é eterno. Não é que cada coisa tem o seu valor. Só estou dando um exemplo de que ao olhar de Deus para alguém que é eterno, coisas temporais e passageiras não tem valor. Não o valor que nós queremos dar às vezes a essas coisas, pelo menos. Então, as únicas 2 coisas eternas que ocupam esse mundo físico são as obras do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo opera aqui nesse mundo, na vida das pessoas, são obras permanentes que permanecerão para sempre. E as almas dos homens. Então, o Deus eterno só enxerga valor naquilo que também é eterno. Então, Deus, quando olha para esse mundo, Ele está essencialmente interessado em quem? Em primeiro lugar,
nas pessoas, nas vidas, nas almas que estão se perdendo longe do Senhor. Então, conforme nós lemos a parábola, todos eram servos. A parábola, eu já expliquei semana passada, era uma linguagem da igreja, era uma linguagem que Jesus utilizava para falar com a igreja, né? Ele revelava coisas para alguns e escondia de outros. Quem não andava com ele, não era discípulo dele, não entendia as coisas que ele falava, mas quem era, entendia. Ele fazia isso de propósito. Então, essa parábola, essa passagem que nós lemos aqui, não nos enganemos, ela comunica conosco, servos do Senhor. Ele não chamou nenhum não servo, todos são servos. Os 3 aqui eram servos. Então, todos aqui são servos. Então, todos aqui são ricos. Não de dinheiro, que a traça e a ferrugem corroem, né? O governo leva, inventa imposto, né? Rouba de nós, a gente sabe como é que é. Não de dinheiro, mas todos nós somos ricos, amados, de riquezas de valor eterno. Aquilo que o Senhor nos deu é valiosíssimo. Aquilo que o Senhor nos entregou não tem preço. Não tem preço, em outras palavras. Agora, ok? Todos somos servos, então, segundo o ensinamento do Senhor. Agora temos uma segunda implicação, porque o que vai se definir? O que vai definir se você e eu, se nós somos um servo, se somos servos bons ou maus, é a maneira como administramos e aplicamos as riquezas que nós recebemos do Senhor. Jesus vai voltar, e agora? E agora, quando Jesus volta, acontece o acerto de contas. Primeiro entre ele e seus servos, depois entre ele e aqueles que não entregaram as suas vidas a ele. E aí, amados, o que vai definir aos olhos do Senhor se eu, se você, se eu sou um bom servo ou um mau servo, é a forma como eu administrei as riquezas que o Senhor me confiou. O que o Senhor me confiou? E aqui, esquece, já a riqueza material já ficou para trás há muito tempo. Eu estou falando de outras coisas. O que o Senhor te confiou? O que Ele te entregou? Para o que Ele te chamou? O que você tem feito com isso? Como você tem tratado isso? O que você tem feito disso? Se todos são servos, e como servos todos seremos avaliados pelo Senhor um dia, a questão central é essa daí. Quantos servos serão o quê? Aprovados pelo Senhor? Quantos servos serão aprovados pelo Senhor? Vamos voltar ao texto, seguindo aí. Vamos ler responsivamente, do 16 ao 26. Ele diz assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, ou seja, ganhou outros 5 talentos. Os irmãos. Mais do que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Até aí. Então, segundo o relato bíblico, o texto bíblico, o que classifica um servo como bom ou mau é a sua fidelidade. Aqui, Jesus não está tratando de índole, de nada disso. Se eu sou uma pessoa boazinha e o outro é mau, não é isso, não se trata disso, de caráter, de nada disso, né? Mas o ponto aqui, o que caracteriza, o que define aos olhos do Senhor um servo como bom ou como mau, é se ele é bom, ele é fiel, ele é leal, ele é alguém digno de confiança, ele é alguém que cuidou bem da riqueza que o seu Senhor lhe entregou. Ou seja, esse servo é alguém útil ao serviço do reino de Deus. Em contrapartida, o servo mau aos olhos do Senhor, ele é testificado pela sua negligência. Ser mau aqui, como eu disse, não é uma questão de índole, necessariamente, mas é ser um causador de problemas. É alguém que não é digno da confiança do seu Senhor. É alguém cheio de labores, alguém enrolado, embaraçado, ocupado demais com as fadigas desta vida. Ele ainda é negligente. O Senhor diz: você mal servo e negligente. Ou seja, o negligente é aquele servo desleixado, é aquele servo pouco cuidadoso. Ele é lento demais para as coisas do Senhor. Ele é hesitante naquilo que se refere às coisas do Senhor. E gente assim não pode ter riquezas eternas à sua disposição, pois acaba por enterrá-las. Foi o que ele fez. Enfim, amados, o servo mau e negligente é aquele que se faz inútil ao serviço do reino de Deus. E aí vem mais uma reflexão para nós, seguindo. Que tipo de servos nós queremos ser, então? Bom ou mau? O servo bom, em resumo, é aquele que é útil ao serviço do reino de Deus. O servo mau, não aos meus olhos, aos olhos do Senhor, segundo a sua palavra, é aquele que é inútil ao serviço do reino de Deus. Que tipo de servo nós queremos ser? Seguindo adiante, por favor. Que tipo de servo? Bom ou mau? Servo fiel ou um servo negligente? Um servo aprovado ou um servo reprovado pelo Senhor Jesus? A decisão é nossa, amados. A decisão é minha, é sua. A decisão é individual. Sou eu que me faço o bom servo ou não? Sou eu que me faço o servo fiel ou o servo negligente? Sou eu que me coloco na condição ou na posição de um bom ou de um mau servo? Então, chegamos à pergunta central, talvez, dessa passagem, seguindo: o que são esses talentos? Semana passada nós vimos então que as minas representavam o depósito do evangelho que cada cristão recebeu. Igualmente, 10 servos
cada um recebeu um caminho, ou seja, todos receberam a mesma coisa. Aqui nós temos uma realidade diferente. Então, esses talentos, em primeiro lugar, eles representam a salvação eterna da nossa alma que o Senhor nos deu. Você entendeu a diferença agora desproporcional de valor? Porque o Evangelho, ele é muito valioso, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Mas você entende que a salvação em Cristo que nós recebemos, ela é algo de um valor ainda mais inestimável. Então, esses talentos, em primeiro lugar, hoje, nas vidas dos servos, das servas de Deus, eles representam a salvação que nós recebemos do Senhor, que vale muito mais do que 133 milhões de reais. Vale muito mais. Que nem por 100, nem 200, nem 1 bilhão o homem pode pagar pela sua salvação. O preço da nossa salvação nós sabemos qual foi. E nenhum ser humano que já existiu sobre a face da terra teria condição de pagar. Foi o Cordeiro de Deus, sem pecado, que se ofereceu em sacrifício vivo, em sacrifício, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Foi o sangue precioso de Jesus. Esse foi o preço. Então, o valor astronômico é só para a gente não perder de vista que aquilo que o Senhor nos deu, em primeiro lugar, a nossa salvação, não tem nada nesse mundo que possa pagar. Sucesso profissional algum compensa a sua salvação em Cristo. Sucesso pessoal, ministerial, seja lá o que for, algum compensa a nossa salvação, a nossa comunhão com Cristo Jesus. Não nos esqueçamos disso. Mas num segundo aspecto, esses talentos, eles representam os dons concedidos pelo Espírito Santo para a multiplicação dessa riqueza. Veja que nós vimos na parábola, o Senhor chamou os servos e ele deu, o critério dele foi o que? A capacidade. Ele deu a capacidade. Eu não tenho capacidade de ir lá para a Itália fazer isso não. Tenho certeza, para você, falo para você com certeza, eu não tenho essa capacidade. Eu não recebi isso do Senhor. Entendeu? Então, eu não vou ser cobrado por isso. Mas naquilo que Deus me deu, eu preciso corresponder. Porque Ele me pedirá contas um dia. Então, é disso que se trata. Perceba que o Senhor espera que multipliquemos a riqueza. O servo recebeu 5 talentos, foi lá, multiplicou, trouxe outros 5. O outro recebeu 2, foi lá, multiplicou. Ou seja, nós precisamos multiplicar a riqueza que recebemos. Se nós recebemos a salvação, nós precisamos multiplicar essa salvação na vida de outras pessoas. Se eu recebi algo que não tem preço, que é a salvação de Jesus, e os talentos representam isso, em primeira análise, a minha responsabilidade, lembra que com a riqueza vem a responsabilidade no serviço. Então, porque eu recebi algo muito valioso, é meu dever, não é favor que eu faço para Jesus, é meu dever como servo, assumir a minha responsabilidade, e com aquilo que Ele me deu, com os dons que Ele me deu, não com os que Ele não me deu. Eu não tenho que ficar procurando me visualizar por
outros servos. A gente tem que focar naquilo que Deus nos deu, porque é disso que o Senhor vai nos pedir contas um dia, vai nos pedir contas um dia. Então, amados, nós precisamos multiplicar. Se recebemos a salvação, precisamos multiplicar os salvos. Não que tenhamos a condição de salvar ninguém, mas você entende o que eu quero dizer aqui. Junta isso aqui com as minas da semana passada. Ou seja, eu tenho que pregar o Evangelho para outras pessoas, para que assim como eu fui salvo pela mensagem do Evangelho, elas também o quê? Sejam salvas. Assim como eu me tornei rico quando recebi de Jesus a salvação, outras pessoas que estão por aí, pobres, miseráveis, carecendo da salvação do Senhor, também se tornem o quê? Ricas, riquíssimas. Estou concluindo. Então, se eu sou um servo, se nós somos servos, isso significa que nós recebemos a salvação, mas também recebemos dons para servir no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí, é por isso que nós estamos, por exemplo, fazendo aqui a capacitação aqui da rede ministerial. Por quê? Porque não é incomum, muitas vezes, um irmão, uma irmã ficar na igreja por anos sem saber, sem ter uma orientação, sem saber quais são os seus dons, sem saber qual é o seu chamado. E quando eu não sei qual é a minha vocação, qual é o meu dom, qual é o meu chamado, dificilmente eu vou poder corresponder ao Senhor naquilo que Ele espera de mim. Talvez, se eu for uma pessoa mais engajada, eu até me envolva com alguma coisa na igreja. Mas a questão não é o que estamos fazendo. A questão é se estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Essa que é a questão. A gente precisa ter em mente isso. Quando o Senhor retornar, Jesus vai voltar. E agora? Quando Jesus voltar, o que Ele vai requerer de nós é o que Ele nos entregou. Aquilo que eu te confiei, Diego, o que você fez? O que você fez? O que você fez lá na Itália? Não, ele não vai perguntar isso, ele nunca me mandou ir para a Itália. Ele vai me perguntar o que eu fiz em São Carlos. O que você fez lá? Como você multiplicou aquilo que eu te dei? E aí o Senhor finaliza demonstrando o que está reservado para o servo bom e para o servo mau. Acompanha aí o texto, finalizando. 29, ele diz assim: porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil, perceba que são palavras de Jesus, não minhas. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, Jesus vai voltar. E agora? Recompensa ao servo fiel, ao servo bom e fiel, porque o servo bom e fiel vai ser posto, colocado sobre a abundância do Senhor. Mas o servo mau, o servo inútil, o servo negligente, esse perderá tudo. Perceba que ele continua a ser servo, ou seja, aqui ninguém está falando de salvação. Até porque ninguém é salvo pelo que faz para Jesus. Então perceba que a temática da parábola aqui é outra, não é de salvação. Então, o servo inútil perderá a culpa, até mesmo o que tinha antes, ele ficará sem nada. Ele receberá a disciplina do Senhor. Qual desses nós queremos ser quando Jesus voltar? Perceba então, fechando, seguindo, perceba então que na parábola das minas, que nós vimos na última semana,
nós temos uma quantidade igual e as recompensas foram diferentes. Por quê? Foram 10 servos, cada um recebeu uma mina, ou seja, a quantidade é igual. Mas na hora de recompensar, o Senhor deu 10 cidades para um, 5 para outro, ou seja, as recompensas foram diferentes. Aqui nós temos uma dinâmica diferente, e a prova de que a parábola é mais uma prova de que essas parábolas falam de coisas diferentes. Nos talentos nós temos quantidades diferentes. Um servo recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Mas as recompensas foram o quê? Iguais. O servo que multiplicou 5 talentos, o que ele ouviu? Qual a recompensa que ele ouviu do Senhor? Servo bom e fiel. E o que multiplicou 2? Ele ouviu a mesma recompensa. Servo bom e fiel. Qual é o ensinamento aqui? Não é o ativismo que me aprova aos olhos de Deus. Não é o volume de coisas que eu faço para Deus. Mas é a minha fidelidade naquilo que Deus me mandou fazer. Quando eu entendi isso na minha caminhada ministerial, isso fez toda a diferença. Porque eu acho que todo crente passa por uma fase de querer abraçar o mundo, de querer fazer de tudo na obra de Deus. E aí, como não pode ser diferente, a gente se frustra. Porque ninguém consegue fazer tudo na obra de Deus. Ninguém consegue abraçar o mundo. A gente fatalmente vai falhar e vai se frustrar. Então, amados, é sobre isso, não é o volume. Se você recebeu 5, amém. Deus capacitou para você multiplicar 5. Deus te deu dons, glória a Deus. Multiplica isso aí que Deus te deu. Agora, se Deus te deu 2, se Deus te deu 1, seja fiel naquilo que Deus te deu. Eu acho a maior bobagem do mundo, sempre achei. Primeiro, uma presunção muito grande, né? É eu, como pastor, chegar aqui, por exemplo, no final do ano, ou no começo do ano, e falar assim: irmãos, esse ano nós vamos batizar 50 pessoas, vamos, 100 pessoas. Primeiro que eu não consigo converter ninguém, eu não tenho esse poder. Deus não deu esse poder para mim, irmãos. Se eu for para traçar alguma meta que está ao nosso alcance, sim, nós podemos traçar metas de evangelização. Para quantas pessoas eu vou falar de Jesus essa semana? Essa meta eu tenho como traçar. Isso depende de mim. Eu posso definir: olha, eu vou falar de Jesus para 10 pessoas essa semana. Essa é a meta que eu posso definir, que eu posso cumprir. Agora, dessas 10, quantas vão se converter? Isso aí já foge da minha alçada. Então, quando Jesus volta, Ele não vai me perguntar quantas dessas 10 se converteram, mas Ele vai me perguntar se eu falei de Jesus para as 10. Entendeu? Então é sobre isso. É sobre ser fiel. Deus me chamou para ser pastor. Deus te chamou para quê? Eu, quando Jesus voltar, vou estar fazendo o que Ele mandou fazer. O Senhor mandou ser pastor, eu estou aqui, sendo pastor. E você, o que Deus mandou você fazer? Você está fazendo? Porque Jesus está voltando. Jesus vai voltar. E aí, amados, que todos nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pastor, essa mensagem vai finalizar nesse clima. O clima é ótimo. O clima não é ruim. O clima é ótimo. Primeiro porque o Senhor fala que Ele exorta, que Ele corrige todos aqueles que Ele ama. Amém? Então, se nos sentirmos exortados, corrigidos pelo Senhor nessa noite, sejamos felizes, porque isso é sinal de que Ele nos ama.
Segundo, porque não há motivos para nos desesperar. Você não tem que sair daqui num clima de velório, não, tem que sair num clima de festa. Essa mensagem é para a gente sair num clima de festa. Por quê? Porque todos nós estamos vivos ainda. Ou seja, o que quer que esteja na nossa vida diferente daquilo que a palavra de Deus nos falou aqui, nós temos total condição de mudar a partir de agora já. Amém? Então essa mensagem é uma mensagem de misericórdia do Senhor para nós, e a nossa oração é essa: que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos arrepender. Com essa cabeça, quero orar com você, que nós possamos nos arrepender e consertar os nossos caminhos diante do Senhor, manifestando um coração de servo até Jesus voltar. Senhor Deus não está em nós. A tua palavra diz que é o Senhor quem opera tanto o querer quanto o realizar em nossas vidas. De modo que de nós mesmos não temos o poder, não temos a capacidade, mas porque o teu Espírito Santo nos revestiu de autoridade, nos deu dons e talentos para cumprirmos a missão do Senhor, que é levar a tua palavra a todo aquele que está perdido, sedento, carente do amor do Senhor, a todo aquele que está na miséria do pecado, que está na pobreza, Deus, de uma vida vazia sem a presença de Jesus. A esse, Senhor, o Senhor nos envia e nos enviou. E que nós possamos, ó Deus, entender que a riqueza que o Senhor nos deu, que os dons que o Senhor nos deu, não é para a nossa vanglória, não é para provarmos nada para ninguém, mas é para sermos fiéis no desempenho do serviço da tua obra, é para sermos aprovados aos teus olhos, Senhor. Tende misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a sermos servos tidos pelo Senhor, ainda que não aos olhos dos homens, mas que pelo Senhor sejamos servos aprovados, porque a nossa recompensa será ouvir do Senhor naquele glorioso dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco você foi fiel, eu vou te colocar na abundância do meu reino. Ô Senhor, como nós ansiamos por esse dia. Nada, Senhor, nos dará mais prazer do que saber que o Senhor se agrada de nós, do que saber que somos aprovados por Ti. Podemos ser recriminados, Senhor, podemos ser desprezados, ultrajados pelos homens, mas o Senhor nos valoriza, o Senhor nos dá e continua nos dando grande valor. Que possamos entender o valor daquilo que o Senhor nos deu e passar isso adiante em nome de Jesus. Amém. Morri na cruz por ti. Por
aqui com essa reflexão, que possamos mudar o que é que precisa ser mudado em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Estamos encerrando nosso culto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus ao redor da terra, e a igreja do Senhor reunida diga amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos lá ao nosso café em nome de Jesus.